crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o tio Flávio e eu quero dizer que o tio também está com muita saudade de vocês, tá bom? Logo, logo essa pandemia vai acabar, em nome de Jesus, e nós vamos poder novamente estar participando dos nossos cultinhos, aprendendo a palavra, louvando a Deus, brincando, né, como a gente sempre fazia, ok? Agora, pessoal, a gente vai participar do momento de louvor, depois nós iremos ouvir a palavra. E o que a gente faz quando a gente vai ouvir a palavra antes do louvor? A gente sempre ora a Deus, não é verdade? Então agora vamos colocar as mãos no coração, ok? Vamos fechar os olhinhos, tá ok? E vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo. Nos abençoa, Pai, agora com o louvor que será ministrado, com a palavra que será ministrada, Senhor. Ministra, Senhor, fala, Deus, aos nossos corações, Pai, nos dirija, Pai, nos abençoa, Pai, com a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Amém, crianças? Agora vocês participem do louvor, escutem a palavra para vocês serem abençoados por Deus, ok? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês e tenham uma boa semana, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau! É isso aí, tio Flávio! Vamos lá, crianças, para mais um cultinho. Que alegria poder cultuar o Senhor mais uma vez. Então presta atenção, fica ligadinho aí na história que vamos aprender hoje. Eu estou muito empolgado. Vamos lá, crianças. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia! Ele é o Filho de Deus, o Galileu, o enviado do Senhor. Aleluia! Aquele que nos resgatou, aquele que nos encontrou, e é a Ele que nós adoramos. E é nele também que nós descansamos, crianças. No colo do Senhor você pode descansar, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Sabe quando nós estamos em momentos difíceis? Quando nós estamos tristes? Pois é nesse colo,
É nesse abraço de Jesus que nós podemos descansar e confiar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Sim, Jesus, em teus braços, Senhor, é o nosso descanso, Pai. Oh, com
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Shalom, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham passado bem a semana, tenham orado, lido a Bíblia. É tão importante que nós tenhamos todos os dias esse tempo com Deus. Então eu espero que todos estejam bem e hoje nós estamos aqui para mais um encontro, para mais um cultinho, né? Mais uma vez vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente. E hoje a história que eu vou contar para vocês, ela está na Bíblia, é de um homem e está escrito no livro de Jonas. Olha só, hoje nós vamos aprender sobre Jonas. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre quem era Jonas. Jonas, ele era um homem, ele era um profeta, um homem temente a Deus. Jonas, ele era amigo de Deus. E aí, certa vez, um dia, ele estava ali no seu tempo com Deus, orando, conversando com Deus, como nós fazemos, e Deus fez um pedido para Jonas. Deus pediu que Jonas fosse até uma cidade chamada Nínive, olha só. Deus então pediu que Jonas fosse até a cidade de Nínive, porque as pessoas que moravam nesta cidade estavam cometendo muitos pecados, eles estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus, eles estavam deixando o coração de Deus entristecido. Então Deus pediu que Jonas fosse até Nínive falar da palavra para aquelas pessoas, para que elas se arrependessem dos seus maus caminhos, senão Deus iria destruir aquela cidade, crianças. E olha só, Jonas não atendeu a voz de Deus. Jonas não obedeceu a Deus. Jonas não quis ir até Nínive falar da palavra para aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas eram pessoas más. Então Jonas não queria ir até lá, né, pregar a palavra de Deus para eles. Jonas então não obedeceu a voz de Deus, crianças. Olha só. E aí então Jonas achou que poderia se esconder de Deus. E então ele, ao invés de ir para Nínive, ele viajou para outra cidade, que o nome dessa cidade então era Tarsis. Ao invés de ir para Nínive, Jonas foi na contramão, foi para outro lugar, pegou um barco e foi viajando. Olha só, aqui é Jonas e aqui são as outras pessoas que estavam no barco que Jonas não conhecia. Então Jonas foi lá, pegou então esse barco a caminho de Tarsis, crianças. Ele não obedeceu à voz de Deus. Ele não queria ir até então aquela cidade de Nínive, então pegou o caminho contrário para ir para outra cidade. E aí, crianças, aconteceu uma coisa. Olha só, no meio daquele caminho, quando eles estavam lá, viajando, navegando pelo mar, no barco, começou uma ventania. Um vento muito forte e uma tempestade. Olha que perigo, no meio do mar, aquela ventania, aquela tempestade e todos aqueles homens dentro do barco.
Nossa, todos eles ficaram muito apavorados, ficaram com muito medo, porque ninguém sabia ali o que ia acontecer. Eles estavam com medo de morrer, né? Porque a água do mar começou a invadir o barco e o barco começou a afundar. Só que enquanto isso, Jonas estava no porão do barco, que era lá embaixo. O porão é um lugar lá embaixo do barco. E ele estava lá tirando uma soneca. Então aqueles homens viram que ele não estava lá e foram correndo até o porão chamar Jonas. Jonas, 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 acorda, Jonas, olha o que está acontecendo. Nós estamos afundando, a água está entrando no barco, uma ventania, uma tempestade muito forte nos atingiu. Jonas, então eu creio que ele acordou assustado, porque ele estava dormindo. E então, eles foram até lá em cima no barco, e Jonas então começou a desconfiar que aquilo era a mão de Deus agindo. Lembra que eu disse que Deus deu uma ordem para Jonas e Jonas não quis obedecer à voz de Deus. Então, todos aqueles homens resolveram tirar a sorte para ver o porquê que aquilo estava acontecendo. Então eles se reuniram e eles tiraram sorte, como se fosse sortear, para ver quem que era o responsável por aquilo, né, que estava acontecendo. E aí a sorte caiu sobre Jonas. E naquele instante, então, Jonas teve a certeza que tudo aquilo que estava acontecendo no mar, toda aquela agitação naquela viagem, era porque Jonas, então, não obedeceu à voz de Deus. Olha, crianças, como é tão arriscado a gente não obedecer à voz do Senhor. Então, ele disse para aqueles homens, ele disse, olha, isso tudo que está acontecendo, ele contou então, né, pro marinheiro, para os homens que estavam viajando no barco. Ele falou, olha, tudo isso que está acontecendo é por minha culpa. Sabe, Deus, o meu Deus, ele falou, que fez os céus, a terra, que é dono de todas as coisas, ele me deu uma ordem e eu não obedeci à ordem dele. Aqueles homens ficaram apavorados, ficaram, nossa, com muito medo, e aí eles perguntaram para Jonas, Jonas, como é que a gente resolve isso então? Jonas então disse para eles, olha, a única forma de isso tudo acabar é vocês me jogando do barco. Só que aqueles homens, eles não queriam fazer aquilo, né? Eles ficaram com dó de Jonas. Imagina só, eles iam jogar Jonas do barco e Jonas iria morrer, crianças, ali. Então eles ficaram, né, com pena e falaram, não, a gente vai tentar. E aí eles foram remando, 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 com muita força, só que nada resolveu. O mar continuava muito agitado, aquela tempestade e a água entrando no barco, e o barco aos poucos ia afundando, afundando. Então eles não tiveram outra alternativa. Eles então jogaram Jonas do barco de lá de cima e Jonas caiu no mar. A palavra fala, crianças, olha só que coisa, né, que deve ser muito difícil você ser jogado do mar. Só que Jonas, ele não obedeceu à voz de Deus. E aí, a palavra fala que quando Jonas, ele foi então jogado no mar, o mar se tranquilizou, a tempestade então acabou e esses homens puderam continuar a sua viagem. E aí esses homens viram que realmente Deus, o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele tem controle sobre o mar, ele tem controle sobre os céus, a terra e tudo, porque naquele momento o mar então ficou calmo e eles tiveram a certeza de que o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro e não o Deus que eles serviam, porque esses homens serviam a outros deuses e quando o mar estava agitado, eles também clamaram aos seus deuses, só que os deuses deles não tinham poder para nada, porque o único que tem poder é o nosso Deus, que é o Deus de Jonas, que acalma o mar.
Então, olha só, quando Jonas então foi jogado no mar, a Bíblia conta que apareceu ali um grande peixe. Olha só, um peixe muito grande. A Bíblia não fala se era uma baleia, se era um tubarão. A Bíblia então só conta que era um peixe muito grande. E quando esse peixe ele viu Jonas, o que vocês acham que aconteceu? Pois é, crianças, na hora que esse grande peixe viu Jonas, ele abocanhou Jonas, olha só. E Jonas então entrou na barriga daquele grande peixe, olha só. E aí então Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Jonas, ele não foi mastigado pelo peixe. O peixe engoliu Jonas inteiro. Olha só isso. Crianças, e às vezes eu paro para pensar que isso não é só uma história. Isso realmente aconteceu, porque tudo que está na Bíblia é verdadeiro. São histórias que aconteceram. Olha só isso. Jonas então foi engolido por aquele grande peixe. E ali então ele ficou algum tempo, 3 dias e 3 noites, navegando na barriga daquele grande peixe. Quando ele estava lá dentro, crianças, Jonas lembrou então, daquilo que ele fez de errado. Ele então pensou: nossa, eu desobedeci a voz do meu Deus. Deus mandou eu ir para Nínive falar da palavra dele para aquele povo e eu não quis ir, eu desobedeci a voz dele. Então, naquele momento, crianças, Jonas se arrependeu daquilo que ele tinha feito de errado, daquele pecado, porque a desobediência, ela é um pecado. Vocês sabiam disso? Desobedecer a Deus é um pecado. Então, Jonas, dentro da barriga daquele grande peixe, ele se arrependeu e ele fez uma oração a Deus. Foi uma oração tão linda que eu quero ler ela inteirinha para vocês. Olha só, ela então está no livro de Jonas, como eu disse, no capítulo 2. Olha a oração de Jonas, prestem bastante atenção, tá bom? A oração de Jonas no ventre do peixe, ou seja, na barriga do grande peixe. Olha o que Jonas disse a Deus, crianças. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Isso é Jonas falando com Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele quem? Deus. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Crianças, Jonas estava no ventre de um grande peixe. E mesmo lá dentro daquele ventre, daquela barriga do peixe, Deus sabia onde ele estava. Jonas achou que indo para Tarsis, ele ia se esconder de Deus. Só que não existe, crianças, não tem como nós nos escondermos de Deus, porque Deus, ele é onipresente. Tia Lori, o que é onipresente? Onipresente é quando está em todos os lugares. E Deus, então, ele pode estar em todos os lugares. Do mesmo jeito que ele estava vendo tudo que estava acontecendo ali com Jonas, ele também viu Jonas quando Jonas estava na barriga daquele grande peixe. Olha só, eu vou então continuar. Jonas então orou assim a Deus: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, ou seja, muita água, as ondas que estavam ali sobre Jonas. Então eu disse, eu quem? Jonas, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas então achou que ele iria morrer ali na barriga do grande peixe.
E era algo que poderia acontecer. Aquele peixe poderia comer ele poderia morrer afogado. Então aqui ele faz uma pergunta para Deus. Senhor, será que porventura eu tornarei a ver o teu santo templo? Jonas estava com medo. Eu imagino que dentro daquela barriga, daquele grande peixe, devia ser muito escuro, né? Então eu acho que ele estava com medo. E aí ele continua a oração assim. As águas me cercaram, até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Que algas, crianças? As algas lá do profundo do mar, né? Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, ou seja, aquele grande peixe foi até no fundo, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura, ou seja, da morte, né? A minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ou seja, Jonas estava muito triste, crianças, lá dentro da barriga do grande peixe. Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Jonas disse então, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Olha só então, crianças, Jonas, ele reconheceu ali dentro do ventre daquele grande peixe, Jonas então reconheceu que ele havia pecado contra Deus, que Deus tinha dado uma ordem para ele e que ele não havia obedecido. Porém, Jonas tomou consciência e aí ele disse, nossa, eu pequei contra Deus. Por isso que isso tudo está acontecendo sobre mim. Só que o arrependimento entrou no coração de Jonas e ele fez então essa linda oração a Deus. A palavra então fala o seguinte: quando Deus ouviu a oração de Jonas, o Senhor disse ao peixe, olha só, Deus disse ao peixe, vá e vomite Jonas na terra. Olha, crianças, como Deus é poderoso. Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus manda e os peixes obedecem. Deus dá ordem aos céus, à terra. Ele tem controle sobre todas as coisas. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso, crianças. E olha só, vamos dar continuidade aqui. Quando então Deus deu a ordem para o peixe foi lá navegando até a cidade onde Jonas iria pregar a palavra. Então, esse grande peixe vomitou, olha só, Jonas em terra firme, ou seja, lá em Nínive. Então, Jonas foi lá e pregou a palavra de Deus para aquelas pessoas. Ele foi até lá e disse, olha, Deus mandou eu dar um recado para vocês. Ele disse para que todos vocês se arrependam dos seus pecados, para que vocês se arrependam dos seus maus caminhos e volte para os caminhos do Senhor, senão ele vai destruir toda essa cidade. Deus poderia ter muito bem, crianças, como eu disse, já destruído tudo, mas o amor de Deus por nós, ele é tão grande, a misericórdia dele é tão grande, que ele levantou Jonas, para que Jonas fosse até lá falar com essas pessoas. E então a palavra fala que até o rei daquela cidade se arrependeu. Jonas levou a palavra, ele se arrependeu de todos os seus pecados, de tudo aquilo que o rei estava cometendo de errado, e ele até se vestiu com uma roupa de saco, em sinal de humilhação a Deus. E ali ele se arrependeu e Deus então voltou atrás. Deus não destruiu aquela cidade, porque aquele povo se arrependeu dos seus maus caminhos.
Olha só, crianças, Jonas então foi a pessoa que Deus usou para que fosse então libertar, né, para que fosse falar da palavra para aquele povo e eles pudessem se arrepender. Deus é um Deus muito bom e muito maravilhoso. E assim como aquele povo, nós também precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. O que nós aprendemos com essa história? Primeira coisa, de que Deus tem um chamado para cada um de nós. Sabia disso? Assim como Deus chamou Jonas, Deus chama a mim e chama vocês. E aí vocês podem pensar, tia, mas eu só sou uma criança. Pois é, mas vocês aí, Deus já tem um chamado para a vida de vocês. Deus tem algo grandioso, tem uma obra para realizar em vocês e através de vocês, assim como ele fez com Jonas. E nós temos que estar, crianças, sempre dispostos a estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor, para aquilo que ele nos vai mandar fazer. Amém? E a outra coisa também é que nós não podemos fugir de Deus. Jonas achou, em um momento ali, ele pensou que ele poderia fugir de Deus, mas nós não podemos. Primeiro porque Deus nos ama e Deus quer estar sempre perto da gente. Como eu disse, Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não tem como a gente se esconder de Deus. Se a gente fosse esconder debaixo da cama, você acha que Deus está te vendo ali? Deus está te vendo ali, porque os olhos dele estão sobre toda a terra. Do alto do céu, ele contempla, ele vê todas as coisas. Então nós não podemos nunca, nós não conseguimos nos esconder de Deus. Jonas achou que ia conseguir, mas isso não é possível, crianças. E eu mesma, eu nunca quero me esconder dos olhos de Deus, porque Deus é um Deus de amor, ele é um Deus que cuida de nós, assim como ele cuidou de Jonas. Jonas poderia ter morrido, não poderia? Porque Jonas estava desobedecendo a palavra do Senhor, só que Deus ama tanto a Jonas, que ele então fez essa grande obra, né, de Jonas ficar no ventre daquele peixe, depois Jonas ser vomitado lá na cidade onde ele tinha que pregar a palavra de Deus. Tudo isso porque Deus nos ama. E a outra coisa que nós aprendemos também, crianças, com essa história, é sobre algo muito importante, que é sobre a obediência. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm sido crianças obedientes? Não só a Deus, mas também aos nossos pais, que são as autoridades, não é mesmo? As autoridades que Deus determinou para as nossas vidas e nós temos que obedecê-los, principalmente agora que a gente está com bastante tempo em casa, convivendo, né? Vivendo bastante com os nossos pais. E aí eu pergunto, vocês têm obedecido os pais? Quando os pais dão uma ordem, filho, tá na hora de dormir. Filho, tá na hora de tomar banho. Tem coisas, crianças, que nós não vamos concordar, mas nós temos que obedecer, porque os pais e Deus, eles sabem o que é melhor pra gente. Assim como Deus fez com Jonas. Deus não queria destruir aquela cidade. Vocês já pararam para pensar? Se Deus não tivesse concluído essa obra, se Deus então não mudasse toda a rota de Jonas para que Jonas fosse até a cidade, vocês já pararam para pensar? Toda uma cidade ia ser destruída, porque eles não iam ter a oportunidade de ouvir a palavra. Não é? Então Deus, ele sabe o que é melhor para todos nós. E os nossos pais também, por isso nós temos que obedecê-los, tá bom? Outra coisa, eu vou dar um exemplo. Olha só, se o seu pai e a sua mãe, eles sempre dizem assim para vocês, eu creio, né? Filho, não coma só doce, porque doce faz mal para a saúde. Comer muito doce, só doce, não é saudável. Os pais, eles nos alertam porque eles nos amam. Eles não querem ver a gente doente. Quando eles falam, filho, vai pro banho,
filho tem que escovar o dente. Por quê? Porque nós precisamos ter os nossos hábitos de higiene, tudo certinho. Então, por isso nós precisamos obedecer à voz deles. E eles fazem tudo isso porque eles nos amam, crianças. E assim é Deus. Deus, quando ele corrige os seus filhos, não é por mal. Deus, ele corrige os seus filhos porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Por isso é que nós precisamos estar sempre com os nossos ouvidos prontos e dispostos a obedecer à voz dele. Deus é um Deus de amor. E é um pai que corrige os seus filhos, assim como ele fez com Jonas e assim como ele fez com aquela cidade. Quantas e quantas pessoas tiveram oportunidade de ouvir a palavra e foram salvas. Então Deus, ele é muito bom e ele é misericordioso e ele aceita o nosso arrependimento. Esse é outro ponto. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós cometemos de errado. Se nós praticamos sem querer um pecado, porque o pecado ele tem que ser feito sem querer. Não é uma coisa que a gente sabe que está errado e vai lá e faz. Isso a gente sabe que não pode. Pecado, se ele acontece, tem que ser sem querer. Então, quando nós cometemos algum pecado, nós temos que ir lá e diante de Deus, como fez Jonas, quando estava na barriga daquele grande peixe, e ali pedir perdão para Deus, pedir desculpa para Deus e não voltar a fazer mais. Então, Jonas ali, ele aprendeu, crianças, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, não é mesmo? Então, vamos então agora orar, pedir a Deus que ele continue falando aos nossos corações, que nós a cada dia estejamos com os ouvidos atentos à voz dele e pronto para obedecer. Amém? Eu vou então pedir que você agora feche os seus olhinhos, coloque a mãozinha sobre o seu coração. Vamos então orar. Essa também é a oportunidade de você pedir perdão para o Senhor daquilo que você tem feito de errado, dos seus pecados. Amém? Senhor, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, por mais esse cultinho. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque, como eu sempre digo, a tua palavra é viva, Senhor. E mesmo uma história que aconteceu há tantos anos atrás, o Senhor continua falando aos nossos corações. Eu quero te agradecer pela vida de cada criança, pela vida de cada família. Obrigada porque, Pai, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigada pelo teu grande amor. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Eu quero agora pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, tudo que eu tenho dito, pensado e feito, Senhor, que tem te entristecido. Eu peço perdão a ti. E você, criança, nessa hora, peça perdão ao Senhor. Então, Pai, nós queremos pedir a ti, Pai, limpa o nosso coração, limpa e tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Eu peço, ó Deus, a ti, que, Pai, o Senhor venha nos ajudar a cada dia a te obedecer, a obedecer os nossos pais, as autoridades, que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja sempre atento para te ouvir e te obedecer, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu grande amor e pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças. Essa foi a nossa história de hoje, o nosso cultinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, obediência à voz de Deus. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e uma excelente semana para vocês. Bom, crianças, hoje para nossa atividade nós vamos precisar de alguns materiais. Materiais simples que vocês têm aí na casa de vocês. Vamos começar por um prendedor, né? Esses prendedor de roupa de varal. Pode ser ele grande, pequeno. Vamos precisar de uma tesoura. Lembrando que sempre que formos recortar, pedir ajuda de um responsável, do pai e da mamãe. Vamos precisar, é claro, de um papel, um lápis de escrever, né? Borracha, cola e lápis de cor para deixar bem colorido. Tá? Então vamos começar hoje fazendo um grande peixe, né? Que foi o que a tia
nos explicou na história de hoje, o grande peixe e Jonas. Só que nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Mas vamos começar desenhando, vamos começar fazendo a cauda do nosso peixe, aqui na parte de trás. É algo bem simples, tá? Vamos fazer essa parte aqui da cauda, fazer uma parte reta e descer até aqui a ponta. Depois nós vamos fazer a parte de cima aqui do peixe, porque era um grande peixe, né? Espera aí, vou dar uma apagadinha aqui. E vamos descer aqui na cauda do nosso peixinho. Mas esse peixe a gente vai fazer em duas partes. Essa é a parte de cima do peixe e vamos fazer a parte de baixo. Vamos fazer uma parte, uma linha reta. Vamos descer com a cauda do peixe e subir ela para cá. Agora nós vamos descer até lá à frente. Desceu aqui, já puxa aqui do cantinho a boquinha do nosso peixe para lá. E vamos fazer alguns dentinhos desse grande peixe. E vocês vão entender o porquê que nós estamos fazendo ele em duas partes. Eu esqueci de fazer o olhinho aqui. Nós vamos fazer um olhinho aqui em cima do nosso peixe. Certo? Agora o tio vai recortar esse desenho e logo logo eu volto com ele recortado. Bom, crianças, ó, agora o tio já recortou aqui o nosso peixinho. Tá vendo que ele ficou em duas partes, né? Agora é a hora que a gente vai usar o nosso prendedor de roupas. Nós vamos pegar essa primeira parte e colar aqui nessa parte de cima do nosso prendedor, tá? Então vou passar cola aqui. Vocês podem usar a cola bastão, que se vocês tiverem ela é um pouco melhor para colar. Como o tio tem essa daqui, eu vou usar essa, mas também dá para usar essa também, tá? Então a gente passa cola, porque a cola bastão ela seca um pouquinho mais rápido. Cola essa parte reta que nós desenhamos aqui nessa parte aqui de baixo do nosso prendedor. Aí espera secar um pouquinho e na parte de baixo nós vamos colar essa outra parte. Então vamos passar cola aqui também. E colar a nossa outra parte do nosso peixinho. E aí que vai vir o segredo do nosso grande peixe. Lembrando que até chegar essa parte, antes de colar, vocês vão pintar ele bem bonito, tá? Porque depois de colado no prendedor, não vai dar para nós colorirmos. Então antes de colar, você pinta ele, capricha, deixa bem bonito. E aí você, depois de tudo finalizado, como sempre, vocês batem uma foto bem bonita e envia pra gente. E aqui ficou pronto o nosso peixinho, tá? E aí o segredo vem quando a gente abre o prendedor. Então, quando abre o prendedor, abriu a boca do grande peixe, né? Então essa foi a nossa atividade. Deixa ela bem bonita, capricha na pintura e não esquece de tirar a foto e enviar para nós. É isso aí, crianças. Pode ir. Crianças, que culto incrível que nós tivemos hoje. Você gostou, Dudu? Nossa, tia, que culto incrível. Eu adorei. Pois é, Deus falou muito com a gente, né? Sobre a obediência. Então nós aprendemos com Jonas a importância de sermos obedientes, não é? É verdade. Nossa, tia,
eu gostei daquela parte que você falou que Jonas foi engolido por um grande peixe. Pois é, Dudu. Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas tudo isso... porque ele desobedeceu a Deus, né? Mas o que aconteceu depois? Jonas, ele se arrependeu do que ele fez de errado. Verdade. E assim como Jonas, nós também precisamos, crianças, nos arrepender quando nós cometemos algum erro, algum pecado. E aí, depois então, Jonas foi vomitado por aquele grande peixe. Nossa. Lá na cidade que ele tinha que ir, né? É verdade, Deus fez tudo conforme a vontade dele. Pois é, por isso nós temos que sempre agir em obediência, crianças, não só com Deus, mas também com os nossos responsáveis, o nosso papai e a nossa mamãe, não é? É verdade, além de eles ficarem felizes porque a gente obedece, a gente também está cumprindo a palavra de Deus. Pois é, nós estamos cumprindo a palavra de Deus que nos ensina a sermos pessoas, filhos obedientes, não é? É isso aí. Então é isso, crianças. Hoje mais um culto, então, né, que Deus falou conosco. Tenham uma semana muito abençoada. Na semana que vem nós temos um encontro, não esquece. Eu estou já ansioso. Eu também tô, Dudu. Tchau, tchau, crianças. Até a semana que vem.